Olá, meus irmãos, eu quero continuar a falar sobre fundamentos pressuposicionais da teologia reformada, alguns aspectos teóricos e práticos. Nós temos estudado um aspecto prático a partir de Atos, capítulo 20. Estamos vendo Paulo como mestre entre os efésios e vendo vários aspectos do seu ensino, do seu comportamento, do seu procedimento entre aqueles irmãos. E o que nós tratamos no último vídeo, começamos a tratar, foi sobre o aspecto de formação de discípulos. Eu coloquei formação de discípulos e lideranças, e dentro desse capítulo, que vão ter vários subtópicos, o que eu tratei foi o senso de privilégio e responsabilidade de servir ao Senhor. Eu quero continuar, então, como Paulo fez a preparação dos seus discípulos, tendo em vista o seu referencial, como ele olhava o ministério, como ele olhava a igreja. A ideia concreta que eu tenho em vista é isto. E agora eu começo a falar sobre perseverança. No verso 18 de Atos 20, ele diz, o texto diz, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O apóstolo Paulo acompanhou aqueles irmãos de perto, conheceu as entranhas de muitos de seus problemas, chorou e se alegrou com muitos irmãos. Isto ele fez sistematicamente, noite e dia. Perseverantemente, ele nos mostra à frente por 3 anos, por vezes com grande sensibilidade, ele fala de lágrimas. Os instruiu, repreendeu, corrigiu e consolou. Em tudo, porém, manteve a palavra como norma de seu ensino e procedimento. Agora, relembra e os orienta. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo relembra aos presbíteros o seu trabalho entre eles, que não foi motivado ou movido simplesmente por entusiasmos episódicos e circunstâncias aprazíveis. Antes, ele diz que foi desde o primeiro dia. Certamente, é fácil deduzir que o apóstolo não esteve bem todos os dias nesses 3 anos em que conviveu com eles. Provavelmente, nem todos os dias acordou com a mesma disposição. Contudo, ele trabalhou intensamente desde o primeiro dia em que entrou na Ásia. É preciso que não percamos essa dimensão, senão desanimaremos rapidamente. Nem sempre vemos o fruto de nosso trabalho. Os frutos que esperávamos, até de forma justa, não são sempre tangíveis aos nossos olhos. Mas precisamos continuar firmes na obra de Deus. O Senhor, diz o apóstolo, o nosso trabalho nunca será em vão. Isso ele diz em 1 Coríntios 15, 58. Os crentes de Filipos são um bom exemplo de um trabalho, de uma união fraterna cooperante, que se manifestava também de forma perseverante. O apóstolo, observando isso, dava constantemente graças a Deus por aqueles irmãos. Basta que vocês vejam Filipenses, capítulo 1, de 3 a 5. Um outro exemplo nobilíssimo também é da igreja de Colossos, que Paulo tem ouvido a respeito da fé e do amor para com os demais irmãos. Então, meus irmãos, trabalho perseverante. A rotina é uma grande bênção de Deus, mas nós nem sempre conseguimos valorizar isso ou nos portar com a mesma intensidade necessária. É fácil desanimarmos
quando nós perdemos a dimensão do nosso trabalho e a quem estamos servindo, conforme eu já tratei em outro momento. Mas é importante que nós perseveremos o nosso trabalho. O apóstolo Paulo assim fez. Um outro aspecto que nós observamos em Paulo, na formação da igreja e de discípulos, é o seu senso de oportunidade. Diz ele no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo tinha um senso pastoral apurado. Ele não perdia a oportunidade de ensinar a igreja. Sabia que tinha coisas proveitosas a dizer. Cristo era o conteúdo de sua mensagem. O seu ensino é urgente. O tempo era pequeno. Assim, se valia de todas as ocasiões, ensinando publicamente e também nas casas, tendo por vezes oportunidade de falar mais proximamente a irmãos que tinham dúvidas, reforçar ensinamentos ministrados publicamente e também evangelizar outros. Meus irmãos, este senso de urgência é muito importante. A gente pensa que, às vezes, o senso de urgência é apenas correr com as coisas. E nem sempre correr com as coisas é o melhor. Mas saber observar oportunidades. E as oportunidades, elas se configuram muitas vezes em tendo que correr. E outras vezes em ouvir, nos aquietar, aproveitar uma boa oportunidade. Ele, aqui, diz que anunciava publicamente, de casa em casa, mas não quer dizer que ele o tempo todo estava fazendo isso, mas que isso era uma constante no seu ministério, observando as ocasiões que se configuravam como necessárias. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, pela vivência ministerial que vamos adquirindo, nós vamos adquirindo assim um time, como diz hoje, uma intuição. E essas intuições, elas são muito importantes. Uma visita pastoral sempre é boa. Você pode visitar alguém com determinada intuição que se configurou como não verdadeira, mas a visita não foi ruim, sim. Então é preciso observar a nossa igreja. E quanto maior o nosso convívio com os fiéis, mais nós teremos estas intuições para poder ajudar, confirmar, reafirmar verdades, corrigir certos equívocos, tirar determinadas dúvidas. Paulo tinha um senso de oportunidade. Um outro aspecto é uma sensibilidade obediente. Paulo revelava isto em seu ensino. Nos versos de 22 a 24, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Havia muito o que fazer em Éfeso, mas sabia que Deus tinha outros planos para ele. Havia muitas outras cidades que também precisavam ouvir o Evangelho. Percebam que você nem sempre tem clareza quanto ao porquê Deus quer que você vá para outro lugar. Porque parece tão óbvio para você permanecer ali. Então, por que sair daqui? Se eu ainda não concluí meu trabalho, ou esta é a minha impressão. E vale também de forma oposta. Porque Deus quer que eu permaneça, sendo que eu tenho oportunidade de dar uma dimensão maior ao meu trabalho. Paulo, ele sabia que Deus o dirigia. E com a sua sensibilidade espiritual, ele atendia a Deus.
E é por isso que ele trabalhou intensamente, aproveitou as oportunidades e preparou uma liderança para continuar pastoreando a igreja. Quando ficamos simplesmente reclamando da falta de tempo ou de muitas tarefas, perdemos parte do pouco que temos para realizar o que Deus nos confiou. Temos que levar adiante a nossa vocação, cumprindo o que Deus colocou em nossas mãos, quer na preparação para o nosso ofício, quer no exercício de nosso chamado. Paulo agia com senso de urgência, competência e submissão. Pessoalmente, acho muito difícil despedidas. As minhas despedidas são muito comumente a francesa, como é usada a expressão. Isso vale para trabalhos em algum lugar, na igreja, ou mesmo dentro de casa. Eu nunca gostei de despedidas dentro de casa, quando tenho que viajar, e eu preferi sempre viajar cedo, porque eu conseguia me arrumar sem minha esposa acordar. Então, isso era muito bom para mim, porque evitava um desgaste de romper-se, sair, e ao mesmo tempo é muito bom a chegada. A chegada é magnífica. Bom, mas eu não gosto disso. Ter a compreensão correta da hora de partir, especialmente quando as coisas estão indo bem, exige um discernimento que, em geral, não temos. Quando parar? Quando eu fico observando os atletas envelhecendo e, às vezes, eles entram em declínio e, de repente, tem o canto do cisne, né? Aquele momento que ninguém mais acreditava e ele ressurge das cinzas dentro de um ciclo natural. Passou a sua melhor fase, pela própria idade, o condicionamento físico. Então, eu fico imaginando como deve ser difícil parar. E muitos jogadores vão para times em cidades longínquas, times sem maiores expressões. Eu falo disso porque eu estou pensando em jogadores que jogavam na Série A. Então, é difícil julgar isso, porque alguns podem ter feito apenas porque gostavam de jogar e querem continuar tendo esse prazer. Pronto, eu não estou na minha melhor forma, mas posso ser útil e me divirto. Bom, tudo bem. Mas é muito difícil isso, saber a hora correta de parar. Da mesma forma, permanecer firmes quando parece que há oposição, as coisas não caminham bem e nos sentimos desgastados, não é simples. Né? Porque se você está enfrentando pressão, será que é um sinal de que você deve partir? Ou, pelo contrário, você deve lutar por isso? Aí vem a questão das nossas motivações, dos nossos propósitos. Nós estamos sendo teimosos ou perseverantes? Nós queremos mostrar que somos fortes? Ou nós queremos glorificar a Deus porque temos a convicção de que Deus nos quer ainda ali? Então, essas são questões recorrentes no ministério. Como interpretar os sinais? A nossa permanência é perseverança ou teimosia? Partir é obediência corajosa ao chamado de Deus ou covardia e interesses menos nobres simplesmente de crescer em nossa carreira? Paulo, constrangido pelo Senhor, a quem servia, tinha um ministério a cumprir. Ele sabia que isso se estendia para além de Éfeso. Atendeu obedientemente ao seu chamado. Ele diz: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. A mim me compete cumprir a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É importante pedir discernimento a Deus quanto a isso, para que nós façamos o trabalho que Ele nos confiou a fazer
dentro da esfera da sua graça. E aonde ele nos mandar e onde ele nos colocar. Mas Paulo nos ensina mais também. Ele nos ensina que o trabalho que ele realizou, e ele forma discípulos assim, deve ser feito sem predileções. Ele diz o seguinte nos versos 28 e 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quem são as ovelhas do pastor? As que dão mais trabalho, as mais próximas, amigas e afáveis? Talvez não costumemos teorizar sobre isso, mas é natural que nos inclinemos para aquelas com as quais mais nos identificamos, por motivos variados: faixa etária, generosidade para conosco, gosto em aprender, afinidades familiares, às vezes as esposas estão bem, os filhos estão bem também, interesses comuns, desprendimento para com os serviços da igreja, né? Porque às vezes aquela família ela é muito desprendida para o trabalho, está sempre disposta, e essas coisas vão gerando uma maior aproximação entre nós. Mas quem são as ovelhas do pastor? Paulo certamente devia ter crentes assim na sua comunidade, pessoas mais próximas, pessoas mais sensibilizadas com ele, pessoas mais dispostas ao trabalho, pessoas sensatas com as quais ele pudesse conversar mais detalhadamente sobre alguns assuntos, pessoas mais imaturas, ou seja, devia ter de tudo em Éfeso. Paulo, no entanto, ele procurou pastorear a todos igualmente, conforme a necessidade de cada um. Ele pastoreava, diz o verso 28, todo o rebanho. O pastorado é sobre todos aqueles que nos foram confiados, mesmo aquelas ovelhas mais difíceis. Ele fala que admoestou com lágrimas a cada um, ou seja, teve crente ali complicado, meus irmãos, teve ali, olha, uma linguagem de açougue, né? Gente que era carne de pescoço. Gente, muito difícil. Como qualquer igreja, onde todos nós estivermos, né? Se amanhã me tornar ovelha, eu também vou ter certamente meus problemas e o pastor vai me classificar de alguma forma. Mas o fato é que ele pastoreou toda a igreja. Pastoreamos a todos publicamente e também a cada um dentro das circunstâncias, das particularidades que se mostrarem como oportunidades. Na instrução de Jesus Cristo a Pedro, demonstrou que ele deveria cuidar dos jovens e novos na fé com integridade e sensibilidade. Lá em João 21:15, lemos: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho, você sabe que eu te amo? Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Apacentar tem um sentido aqui de alimentar, cuidar. Então ele tinha que cuidar dos cordeirinhos, integridade, sensibilidade. E tinha também que alimentar e pastorear toda a igreja. Em João 21:16 e 17, ou seja, na sequência do texto, nós lemos: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu:
Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, ele tinha que pastorear os novos na fé, tinha que pastorear os mais maduros na fé, ele tinha que cuidar de todos, alimentar, cuidar, zelar por eles, conduzindo todos eles à maturidade. Todos deveriam ser conduzidos à maturidade, porque todos eles precisavam de consolo, de instrução, de demonstração, de um ensino talvez mais avançado para alguns, outros começar pelos rudimentos. O fato é que ele pastoreava toda a igreja, sem predileções. Nós não pastoreamos apenas aqueles que votaram em nós. Nós pastoreamos a igreja. E Paulo é muito claro, muito claro. O Senhor vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Uma outra questão que vemos na preparação de Paulo dos discípulos de Cristo é o princípio de não onerar desnecessariamente a igreja. Trabalho e modéstia. Veja os versos 33 e 34. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O trabalhador é digno de seu salário. A igreja deve manter seu pastor condignamente, sem constrangê-lo. Paulo sabia e ensinava isso. Por sua vez, o pastor deve evitar ser pesado à igreja devido aos seus gastos desnecessários, muitas vezes porque deseja ostentar um padrão superior ou seguir o padrão de determinados irmãos que têm uma situação econômica mais elevada. E essa é uma questão comum ao pastor. Você vai pastorear igrejas muito pobres e, às vezes, você se sente envergonhado de receber o que você recebe, embora você receba pouco, mas talvez você receba mais do que quase todos os membros da igreja. E aquilo lhe constrange. Outras vezes você recebe bem, mas na sua igreja existem pessoas muito bem aquinhoadas pelas suas profissões, pelo trabalho que desenvolvem, pela herança que receberam. Ou seja, você tem na igreja tudo. E, às vezes, numa mesma igreja, você tem isso. Aliás, o mais comum é acontecer. Uma igreja que tem pessoas ricas e pessoas pobres. E isso é magnífico, dentro do poder do evangelho que transforma pessoas independentemente de classes sociais. O princípio da modéstia e da moderação deve reger a vida do pastor. A igreja, por sua vez, tendo condições, deve suprir de forma satisfatória as necessidades de seu pastor. Comentando sobre Filipenses 2:21, Calvino escreve: pode estar em seu poder viver em outro lugar com maior opulência. Deus, porém, o ligou à igreja, a qual lhe propicia apenas um bem moderado sustento. É possível que em outro lugar você tenha mais honra. Deus, porém, lhe destinou uma situação na qual você viverá num estudo humilde. Talvez em outro lugar você desfrute de um céu azul ou de uma região mais agradável. Mas é aqui seu lugar designado. É possível que você desejasse conviver com pessoas mais humanas. É possível que se sinta ofendido com sua ingratidão ou com barbarismo ou orgulho. Em suma, pode ser que não simpatize com a disposição ou as maneiras da nação onde se encontra. Porém, deve relutar consigo mesmo e, de certa maneira, reprimir as inclinações opostas
para que você mantenha a tarefa que recebeu, porquanto você não é livre, nem se acha à sua própria disposição. Enfim, esqueça a si próprio, caso queira servir a Deus. Às vezes isso é difícil para nós, porque você vai para um seminário, tem a mesma formação, seus colegas fizeram os mesmos trabalhos, tiveram os mesmos professores, e agora vão para o campo. No início, tudo bem, está começando. Mas depois de 10, 20 anos, talvez você seja tentado a fazer comparações em termos de progresso. Quem progrediu mais? Meus irmãos, eu sei que isso é uma tolice, mas nós somos humanos. Nós somos humanos, mas isso é uma grande tolice. É preciso que nós tenhamos o senso de dever cumprido, o senso de que estamos realizando a obra de Deus com modéstia, com simplicidade e, ao mesmo tempo, com fidelidade e integridade. Nós não podemos colocar um jugo sobre a igreja a partir de nossos desejos e de nossos sonhos. A igreja, por sua vez, é responsável por manter bem o seu ministro. Mas nós temos que reconhecer a realidade das coisas. Às vezes nós criticamos a classe política, claro que não são todos, pela falta de sensibilidade para com a nação. Quando ela enfrenta um momento de recessão, de inflação, que não é o nosso caso agora, mas de pandemia, desemprego, a economia com sérias dificuldades por causa da pandemia e os efeitos políticos dessa pandemia. Então, muda-se bastante o cenário nacional. E as pessoas veem políticos em festas, passeios nobilíssimos, gastando o dinheiro com camarão, pratos caros, com vinhos. Então, isso é falta de sensibilidade. Agora, nós também precisamos ter uma sensibilidade para com a igreja que nós estamos pastoreando. Porque ela também enfrenta dificuldades, conforme todos, de uma nação, de um país, de um estado, de uma cidade. Então é preciso que nós procuremos não onerar desnecessariamente a igreja. Não tem como não onerar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Eu estou falando de desnecessariamente. Trabalhar com integridade e com modéstia. Eu cito mais uma vez Calvino, quando ele apresenta uma palavra aos pastores e aos crentes em geral. Então, ele dá uma recomendação. Os ministros devem os ministros devem viver contentes com uma mesa frugal e devem evitar o perigo do regalo e do fausto. Portanto, até onde suas necessidades o requeiram, que os crentes considerem toda a sua propriedade como à disposição dos piedosos e santos mestres. Percebam, então, frugalidade, modéstia dos ministros e, ao mesmo tempo, a igreja disposta a dar o melhor. Quando Calvino diz isso, ele não está ignorando, porque nós temos que conhecer os contextos nos quais ele escreve. Né? Calvino ele não está, por exemplo, ignorando a necessidade dos ministros serem mantidos condignamente. Ele não ignora isso. O texto que eu citei agora
foi um comentário dele aos Gálatas, né, quando ele comenta Gálatas 6, 6. Mas se você for observar as cartas dele, por exemplo, as cartas que ele enviou para irmãos, ele fala também da necessidade de a igreja manter bem o seu ministro. Então é importante que haja boa vontade, disposição santa de servir, de manter, de ter uma sensibilidade para com os seus ministros e os ministros para com a sua igreja. E devemos pedir a Deus discernimento para isso, para realizar condignamente o trabalho. Então, não onerar desnecessariamente a igreja. Eu quero falar sobre mais um ponto. Ainda, Paulo prepara os seus discípulos com a visão de comprometimento com a mensagem. Eu vou ler alguns versículos. Primeiro, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa. 24. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. 35 agora. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo esforçava-se por pregar todo o desígnio de Deus e, ao mesmo tempo, ser uma carta viva para as suas ovelhas. Ele não negligenciou as suas responsabilidades. Antes, cuidou daqueles que estavam próximos, entendendo que era um privilégio abençoador poder ajudar os que menos tinham. A sua mensagem, portanto, não era apenas um belo discurso, mas um testemunho evidente e ratificador, ou seja, confirmador, do quão a sério levava o que pregava. Pregava intensamente, noite e dia, publicamente, de casa em casa, a todas as ovelhas, a cada uma das ovelhas, e, ao mesmo tempo, ele procurava não ser pesado à igreja, como vimos, e está pronto para atender aos necessitados. Isto é um compromisso sério com a mensagem transmitida. Isto é ser uma carta viva para a igreja, uma carta viva no mundo em que nós vivemos. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, para não cansá-los em demasia. No próximo vídeo eu quero falar sobre preconceitos sociais e raciais. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos leve cada vez mais a ter maior seriedade com o nosso trabalho, com o nosso trabalho de pastores, teólogos, a fim de conduzir a igreja a uma maior proximidade de Cristo. E a igreja ame os seus pastores, respeitem-no e, ao mesmo tempo, mantenham-no com dignidade. Que Deus nos guarde e nos dê a capacidade de julgar todas as coisas e agir corretamente.